Fala galera, retornando aqui os nossos vídeos, nós estamos aqui com a parte dos cálculos aplicados na farmacologia. Pois bem galera, então vamos prosseguir, né? Nós já fizemos aí alguns vídeos sobre cálculo de gotejamento e já adentramos no conteúdo acerca da regra de 3 simples. Já trabalhamos 2 exemplos sobre a regra de 3 simples, então vamos aí dar continuidade para o terceiro exemplo da regra de 3, ok? Então vamos lá. Temos então, pessoal, agora prescrição médica, garamicina 40 mg por via intramuscular de 12 em 12 horas. Então, a cada 12 horas, o paciente deverá tomar essa medicação por via intramuscular. Porém, pessoal, se vocês já perceberam, né, o porquê do cálculo, né, é justamente por necessidade de nós termos uma prescrição de uma determinada substância numa apresentação, esse exemplo que é em miligramas, e o que eu tenho disponível não condiz com a prescrição. Ora, o que tem disponível ou é mais do que se precisa aplicar ao paciente, ou é menos. Nesse exemplo em questão, um pouco mais, né? Então, temos aí disponível as ampolas de garamicina com 80 miligramas, contendo 2 ml em seu frasco. Então, assim, novamente, pessoal, se a gente for apenas parar para fazer a leitura da questão, já chegamos na conclusão de qual é o volume a ser administrado. Ora, se o que o paciente precisa tomar é 40 miligramas e o que eu tenho disponível é 80, eu devo fazer apenas a metade da ampola para corresponder às 40 miligramas que é da prescrição. Sendo assim, a ampola contém 2 ml, então eu posso afirmar claramente que o que será realizado nessa administração é de apenas 1 ml, para assim obedecer às 40 miligramas da prescrição. Contudo, pessoal, precisamos nesse momento, né, essa necessidade fiel de fazermos aqui o cálculo para podermos prosseguir. Então vamos lá. Prescrito garamicina 40 miligramas, nós vamos ter disponível ampolas de garamicina na concentração de 80 miligramas e que essa ampola ela possui um volume de 2 ml. Seguindo aquele esquema, né, que a gente colocou lá no início da parte da regra de 3, né, nós temos aqui uma regrazinha bem simples, onde eu posso colocar o que eu tenho disponível. Esse disponível ele vai estar para um diluente ou um volume. E aqui eu posso colocar o prescrito, vai estar para X, é o que eu quero saber de quanto é que eu vou ter que aspirar para poder fazermos assim a nossa administração. Prosseguindo, pessoal, então nós temos aí, o que eu tenho disponível é ampolas de garamicina a 80 mg com 2 ml, que é o nosso volume, e o que está prescrito 40 mg, que vai estar para X. E aí nós vamos seguir agora aquela multiplicação do produto dos meios pelos extremos. Também aí, né, o assim assado, o cruz credo, como talvez alguns de vocês um dia aprenderam dentro da matemática. Então, aí nós podemos já cortar miligrama com miligrama e eu corto um zero de cada elemento desse aí. Lembrando novamente, pessoal, não é obrigatório você cortar os zeros, tá? E preste bem atenção, se tiver dificuldade nessa história de cortar zeros, não cortem, sigam diretamente o cálculo em si, tá? Então, eu vou multiplicar, como já falei para vocês, produto dos meios pelos extremos. Então, eu estou multiplicando aqui 8 por x e 4 por 2. Então, 8 vezes x igual a 4 vezes 2 ml. Seguindo, então, nós vamos ter aqui, 8x será igual a 4 vezes 2, 8 ml. X igual a 8 ml, que já está aqui do lado direito da nossa equação, dividido sobre o 8 que estava aqui, multiplicando x, ele passa para o outro lado, dividindo, pessoal, tá? Mudou de lado, muda de operação, tá? Não muda de sinal. Isso aí foi, infelizmente, uma colocação errônea que fizeram conosco lá naquele período todo, quando a gente começou a aprender a equação do primeiro grau, tá? Mas ele muda de lado, ele muda de operação. Se está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. E aí nós temos agora x igual a 8 sobre 8. Então, 8 dividido por 8, nós temos agora o resultado de 1 ml. Como assim, pessoal, já tinha dito a vocês no início da questão, apenas fazendo a leitura. Então, para obedecer a prescrição médica da garamicina de 40 mg, nós devemos fazer a administração de 1 ml
dessa medicação por via intramuscular em intervalos de 12 em 12 horas. Quarto exemplo, nós temos aí novamente regra de 3 simples, né? Trabalharemos muitos exemplos aqui da regra de 3 simples. E aí nós temos agora uma prescrição de Keflex, suspensão de 500 mg em intervalos de 6 em 6 horas. Então, a cada 6 horas eu vou lá, retiro aquela determinada dose que iremos calcular, para assim obedecer à prescrição e dar ao paciente. Tenho disponível o Keflex suspensão 250 mg / 5 ml. Então, pessoal, medicação suspensão, né, tá lá líquida. Então, tá lá essa medicação dentro de um frasco contendo 250 mg a cada 5 ml. Percebam bem, eu falei para vocês no início do processo todo aqui da regra 3, quando nós temos essa referência, 250 / 5 ml. Isso quer dizer que em cada 5 ml eu tenho uma concentração do fármaco aqui na apresentação de 250 mg. Olha só como também esse exemplo é bem fácil. Se o paciente tem que tomar 500 mg, pessoal, e o que eu tenho disponível é 250 em cada 5 ml, para poder chegar em 250, basta eu dobrar esse valor aqui. Ó. Então, 250 vezes 2, eu chego em 500. Dobrando o valor de ml, 5 vezes 2, 10. Então, se eu tenho 250 mg em 5 ml, para eu ter 500 mg, basta eu fazer 10 ml desta medicação. Percebam como alguns cálculos eles não são complexos, né? São até simples de fazer, se assim a gente não se amedrontar tanto com a matemática. Então, pessoal, seguindo a nossa regra, né? Seguindo o esquema de termos que fazer isso, colocando no papel. Então, aí a regra de 3 simples, nós temos o disponível, o diluente ou volume e o prescrito. Então, olha só, prescrito 500 mg do Keflex, nós vamos ter disponível o frasco contendo 250 mg em 5 ml. Então, não diz aqui o volume total do frasco, né, se é 100 ml, se são 200 ml, mas o que importa é essa informação. Que o frasco, a apresentação dele é de 250 mg em cada ml. E aí, o volume já foi dito, né, 5 ml. Então, olha só o que a gente vai ter que fazer agora. Quanto é que é o volume, pessoal? Já falamos, ó, o volume é 5 ml. A cada 250 mg eu tenho em 5 ml, tá? Botei aqui apenas a interrogação para que a gente entenda o que é que significa esta barra. Logo, seguindo o esquema aqui, ó, disponível para diluente ou volume. Então, nós não temos um diluente, nós temos um volume. 250 mg vai estar para 5 ml. Sobrou quem agora, ó? O que nós temos aqui que é o prescrito. Lembre-se, prescrito sempre vai estar para X. Professor, eu posso colocar o prescrito em cima? Pode, desde que você ponha essa sequência. O prescrito sempre para X, não esqueça disso. PX, PX, prescrito X, tá? E o outro elemento que vai sobrar vai ser o disponível para um volume ou diluente. Lembre-se também que as grandezas, né, muitos aí, vocês vão ver alguns vídeos às vezes por fora, muitos têm um hábito, um costume de dizer as unidades têm que estar iguais. Eu prefiro chamar de grandezas, tá, pessoal? Que seria um termo mais correto em si. Então, as grandezas deveriam estar iguais, uma abaixo da outra. Porque também você poderia se confundir e colocar aqui ó, o 500 desse lado e o X desse outro. E iria dar totalmente errado seu cálculo. Temos que obedecer sempre essa sequência. As grandezas, uma abaixo da outra. Miligrama abaixo de miligrama, grama abaixo de grama, ml abaixo de ml. Assim nós temos o cálculo da forma correta. Então, vamos fazer o que aqui, pessoal? Cortamos miligrama com miligrama, multiplico esse elemento por este e este aqui por este. Então, seguindo, ó, 250 vezes x, percebo que agora não cortei os zeros, né, para também vocês verem que o resultado vai dar o mesmo se eu cortar zero ou não cortar zero, apenas o número fica um pouco mais extenso. Então, 250 vezes x igual a 500 vezes 5. Então, nós temos aqui a nossa equação montada. 250 vezes x, 250x igual a 500 vezes 5, 2.500 ml. X agora será igual a 250, já se encontra aqui do lado direito, então vamos repeti-lo, sobre, ou dividido, né? Esse traço de fração significa isso, 250 que estava aqui multiplicando passa para baixo, dividindo. Então aí nós temos
x igual a 2.500 dividido por 250. Logo, nosso resultado final, x igual a 10 ml. Percebo que aí no início da questão também nós já tínhamos feito essa referência, né? Já tínhamos feito a leitura da questão e chegado ao resultado. Nem todos os exemplos, infelizmente, a gente vai conseguir chegar a um resultado final assim, apenas fazendo leitura de questão, né? O famoso cálculo de cabeça, e até pela própria autoconfiança a gente poderá acabar errando, né? Principalmente, pessoal, questões de concurso. A gente tem que ter um maior cuidado, pois cada questão é importantíssima para o nosso conhecimento, para a nossa aprovação, se for assim falarmos em concurso público, tá? Seguindo mais adiante, quinto exemplo, novamente aí, falando de regra de 3, só que agora vai mudar um pouquinho o nosso contexto em si, tá? Então, prescrição médica, cefalotina de 200 mg, de 6 em 6 horas. Tenho disponível a cefalotina em frasco ampola de 1 grama. Primeira coisa que se percebe, pessoal, é que as grandezas elas não estão iguais. Eu tenho aqui uma prescrição em miligrama e o que eu tenho disponível é uma ampola em grama. Outra coisa que se observa nessa questão, que não é comum acontecer, né? Isso aí eu cheguei a ver uma questão assim, sendo publicada aí nas redes sociais de concurso público, que trazia algo semelhante a essa daí. Ou seja, ele não traz um volume ou diluente e acaba, às vezes, esse tipo de questão favorecendo apenas quem já está na prática, quem está já acostumado a preparar esse tipo de medicação. Então, pessoal, essas medicações, tá? Medicação por via endovenosa, uma coisa que é interessante você saber e não esquecer, principalmente para cálculo, é que uma diluição mínima para uma medicação endovenosa ela vai ser de 10 ml, tá? Então, por isso que a gente fala lá, 5 ml ainda se faz no glúteo, se assim a medicação foi indicada para ser feita em intramuscular. Passando de 5 ml, nós vamos já aumentar para 10 ml, então, diluição mínima de medicação endovenosa, essa é a dica, tá? Falou lá em cálculo, não tem o diluente, agora preste bem atenção na leitura da questão, né? Se não tiver o diluente, não é comum acontecer isso, mas se não tiver, o diluente é 10 ml. Principalmente tratando-se aí da cefalotina, né? Ou cefalexina, como alguns enunciados trazem também, vai estar trazendo algo semelhante a isso aí, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai separar são os elementos que nós temos na prescrição. Então, a prescrição foi de 200 mg de cefalotina. A ampola disponível ela contém 1 grama. E aí, infelizmente, o diluente ele está numa incógnita, né? Não está sendo dito, mas já acabei de falar para vocês que a diluição mínima de endovenosa é de 10 ml. Preparamos assim, a cefalotina diluída em 10 ml de água destilada. Lembrando que 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. Então, essa é uma informação importantíssima para nós aqui, né? Já que a gente tem que trabalhar as mesmas grandezas. Então, eu tenho aqui o esquema disponível para um diluente ou volume. Então, disponível é 1 grama, mas como temos que deixar as unidades ou as grandezas iguais, então eu não vou pôr 1 grama, e sim 1000 miligramas. Então, 1000 miligramas vai estar para um diluente ou volume. Então, não se fala aqui em volume, sim em diluente. Isso aqui, pessoal, é uma medicação que ela é um frasco ampola em pó. E aí nós vamos reconstituir. Reconstituir por quê? Porque eu estou transformando ela da forma em pó para a forma líquida. É outro fator bem comum da gente pronunciar às vezes em aulas de cálculo ou até na prática, de dizermos, dilui aí essa medicação. O termo correto não era nem diluir, era sim fazer a reconstituição. Diluir é você pegar o que já é líquido e acrescentar. Uma coisa bem simples. Você está lá com 1 litro de leite, inventou de botar água dentro, você está diluindo aquele leite. Então, o termo aí correto seria reconstituir a medicação, não diluir. Então, pessoal, aqui já está montado nosso esquema da regra de 3, né? Disponível para o diluente, prescrito para X. Vou multiplicar o produto dos meios pelos extremos. Então, aí nós vamos ter, corta os miligramas, corto os zeros em si. 10 vezes X igual a 2 vezes 10. Então, 10 vezes x igual a 2 vezes 10. Temos aí 10 vezes x, vai ser igual a 10x. Repito o sinal de igualdade, né? 2 vezes 10 ml, 20 ml. E agora, pessoal, x vai ser igual a 20, que já está do lado direito,
sobre ou dividido por 10, que é o 10 aqui, ó, que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, sendo aqui em operação contrária, né? Ele estava multiplicando, ele passa agora dividindo. Então, nós vamos ter um resultado, né? 20 dividido por 10, o igual a 2 ml. Então, pessoal, percebam bem, eu tenho aqui um frasco ampola, eu diluí, né? Eu reconstituí essa solução aqui com 10 ml de água destilada. Dessas 10 ml que eu tenho na minha seringa, eu só vou aspirar 2 ml para fazer polvinho endovenosa no meu paciente para obedecer à prescrição médica. E aí, pessoal, nesse momento, a gente lembra que o resto que sobrar dessa solução, né, dessa medicação, eu tenho que desprezar. E aí, pessoal, nós temos agora uma questão também bem interessante do metronidazol. Então, ó, médico prescreveu para criança internada na pediatria metronidazol 125 mg por via endovenosa a cada 8 horas. Na instituição há disponível metronidazol 0,5% com 100 ml de solução injetável. Para a execução da pressão, quantos ml da droga serão necessários? Então aí nós temos 5 opções, né? 5 ml, 10, 12,5, 25 e 50. Vamos lá aos casos. Aqui, pessoal, prestem bem atenção nesse tipo de questão, tá? Nós temos aqui, ó, prescrição 125 mg. Eu tenho disponível a medicação, não, metronidazol, a 0,5%. Essa parte é o que pega a gente. Porcentagem, pessoal, vai significar o seguinte: 0,5% é a mesma coisa de eu afirmar que eu tenho 0,5 gramas de soluto do medicamento dissolvidos em 100 ml, né, de solvente. Então, solução, nós vamos ter o quê? Soluto e solvente. Então, uma coisa bem interessante. O número, pessoal, que se encontrar antes do sinal de porcentagem corresponde à quantidade de gramas. Como aqui o símbolo é porcentagem, isso quer dizer que é por 100. Coincidentemente, o frasco do medicamento aqui em questão ele tem 100 ml, mas o 100 que aqui aparece não é por conta disso aqui não, tá, pessoal? Nós poderíamos ter, por exemplo, uma medicação X que o frasco tivesse lá 200 ml, numa apresentação de 0,2%. Então, eu teria 0,2 gramas do medicamento X a cada 100 ml, tá? Então, coincidentemente, esse 100 aqui ele está aparecendo na informação, tá? Mas o 100 que nós trazemos para aqui, ó, não tem nada a ver com esse 100 ml aqui do frasco, e sim só por conta aqui desse símbolo de porcentagem, tá? Então, na preparação desse tipo de medicamento lá no laboratório, é feito isso. É colocado 0,5 gramas do medicamento em cada 100 ml da solução. Ok? Dúvidas, pessoal, vocês coloquem aí, né? Mandem, entre em contato aí, mande sua dúvida para que a gente possa explicar, tirar as dúvidas em si. Sendo assim, ó, disponível 0,5%, né, do metronidazol, pessoal. Então, assim a gente vai estar sempre lembrando. Olha só, os soros, por exemplo, temos lá concentrações, né? 5% de soro glicosado, então eu tenho 5 gramas a cada 100 ml. Soro Ringer, 10%, 10 gramas a cada 100 ml. Soro fisiológico, 0,9%, eu tenho 0,9 gramas em cada 100 ml. Então, aqui a gente vai seguir para o esquema do cálculo propriamente dito, tá? 0,5% corresponde a 0,5 gramas, que se eu for transformar para miligramas, eu posso dizer que 0,5 gramas é a mesma coisa que 500 miligramas. Como é porcentagem, eu tenho em 100 ml, tá? E assim nós vamos ter aí o esquema de como montar essa questão, tá? Professor, mas por que o senhor deixou, você tirou aqui, ó, de gramas para miligramas? Simplesmente, pessoal, que a prescrição ela está em miligramas e como eu falei para vocês, nós temos que deixar as grandezas iguais, né? Temos que deixar miligrama com miligrama, grama com grama. Poderia sim ter a opção de eu transformar esses 125 miligramas para grama, mas eu acho que isso aí ficaria mais trabalhoso para vocês, né? Então, se eu sei que 0,5 é a mesma coisa que meio, né? A metade de 1, então se 1 grama é o equivalente a 1000 miligramas,
meia grama, né, vai ser o equivalente a 500 miligramas em si. Então, pessoal, a gente dá uma pausa agora nesse momento, retornaremos com essa questão no próximo vídeo, tá?